O universo Dragon Ball tem todo um panteão, né, que rege a cosmologia desse universo. E hoje a gente vai desvendar sobre aquele que pode ser o deus mais importante de toda essa cosmologia, mas que ainda não deu as caras. Bora conhecer um pouquinho mais sobre Zalama. Trunks, Peter aqui! Galera, hoje a gente vai falar de um personagem extremamente importante pra toda a trama de Dragon Ball, mas ao mesmo tempo um dos mais enigmáticos. E ele é o deus Zalama, o criador das Super Esferas do Dragão. Quem será ele realmente? Você não sabe quem é esse cara, né? Esse cara não, esse deus, desculpa aí. Será que ele tá vivo? Qual será a forma dele? Seria ele o pai do Zeno? Essas perguntas e muito mais nesse vídeo aqui. Depois do seu like ajuda, que vai ser caprichado demais. Olha, galera, essa fandom aqui de Dragon Ball a gente sabe que é mais antiga no canal, né? O canal começou com a fandom de Dragon Ball, é impressionante. Eu devo tudo a essa fandom. Então, obrigado de coração você que tá sempre aqui no canal. Vamos lá. Bom, a primeira vez que a gente ouviu o nome do Zalama foi quando a Bulma foi ao planeta do Zuno para conseguir mais informações sobre as Super Esferas do Dragão. Aí o Zuno explicou para Bulma que as Super Esferas do Dragão foram criadas no ano 40 do calendário dos deuses por uma entidade que ele chamou de Deus Dragão Zalama. E aí, desde então, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. Mas será que a gente pode encontrar outras pistas a respeito desse ser aí no mangá ou no anime do Dragon Ball Super? Será que deixou alguma sementinha que a gente possa rastrear e descobrir mais sobre esse cara? Bom, de novo, esse cara não, esse deus, desculpa. Esse deus não, esse dragão, né? Ou dragão deus. Eu acho que é justo a gente começar a procurar em cima do que a gente já tem, que são as próprias esferas do dragão. Segundo o Champa, antigamente as super esferas do dragão eram protegidos pelos habitantes do planeta Namek. Aí depois disso eles tiraram os fragmentos das super esferas do dragão para criar as próprias esferas de Namek. E é importante deixar claro que os habitantes do planeta Namek, eles têm uma linhagem familiar chamada Família do Dragão. E dentro dessa linhagem estão os personagens como, por exemplo, o Dedê, a Kami-sama e também o Grande Patriarca. Os membros da linhagem da Família do Dragão, eles têm poderes especiais. E entre esses poderes está o poder de criar esferas do dragão. É pouco poder pra você? Não, né? Isso quer dizer que até o avô do Granorá é um membro da linhagem da Família do Dragão. Agora eu pergunto pra vocês, o que todos os membros dessa linhagem têm em comum com Deus Zalama? Se a sua resposta agora é que eles são capazes de criar esferas do dragão, então você tá exato! Você tá certo! Uhul! E isso me leva a concluir duas coisas. A primeira é que o Deus Zalama é, na verdade, o primeiro habitante do planeta Namek. E a segunda é que, possivelmente, ele ainda tá vivo. Bora lembrar aqui que as esferas do dragão se transformam em pedra quando o criador morre. Então, se as super esferas do dragão ainda existem, é porque o Zalama ainda tá vivo. Lógico! Mas será que a importância dele na cosmologia de Dragon Ball se restringe à criação das super esferas do dragão? Tipo, é só isso que ele faz? Eu vou mostrar pra vocês agora que o Zalama teve um papel essencial dentro de toda a história de Dragon Ball. Vocês se lembram que lá no Dragon Ball Z, o Sr. Kaiô explicou pro Goku que o planeta dos Saiyajins foi destruído por uma chuva de meteoros invocada por um deus? Vai lembrar disso, né? A gente sabe que ele tá equivocado, afinal quem matou o Saiyajin foi o Freeza. Mas isso não significa que o planeta dos Saiyajins não tivesse um deus. No filme Batalha dos Deuses, né, quando o Goku vai lutar contra o Bills, ele invoca o Shenlong e faz perguntas sobre o deus Super Saiyajin. Então o Shenlong explica que as informações sobre o deus Super Saiyajin estão lá, constam no livro de lendas de Namekusei. Agora me diz uma coisa, por que teria informações sobre os Saiyajins num livro de lendas de Namekusei? Resposta para isso é muito simples. Os Saiyajins também tinham um deus de Namekusei, da mesma forma como, por exemplo, Kami-sama era o deus da Terra. Provavelmente esse deus em algum momento foi morto pelos próprios Saiyajins, mas isso não muda o fato de que os Saiyajins tinham sim um deus no planeta natal deles. E esse deus era originalmente de Namek. Percebam, galera, percebam como as coisas funcionam. O planeta cereal tinha um deus de Namek. O planeta dos Saiyajins também tinha um deus de Namek. E até mesmo a Terra tem um deus de Namek. E na verdade continua tendo, né? Já que o Dedê sucedeu o Kami-sama. Só por isso a gente conseguiu concluir que Namek é um tipo de Vaticano do universo e o tal do livro das lendas de Namekusei é como se fosse uma bíblia do universo. E o objetivo dos habitantes do planeta Namek é treinar os melhores membros da linhagem da Família do Dragão e enviar para planetas civilizados para que eles possam se tornar deuses e assim protegerem e guiarem aquela civilização como se realmente fossem deuses. O Zalama provavelmente foi quem começou com tudo isso, mas como no início ele estava sozinho, ele criou os habitantes do planeta Namek colocando ovos pela boca para que todos eles pudessem atuar como deuses para vários planetas do universo. Deve ser por isso que o universo 7 estava tão mal colocado no ranking
de universo, né? Segundo o Daishinkan. O Freeza e os Saiyajins caçavam e exterminavam os habitantes do planeta Namek em outros planetas. E eram eles os responsáveis pela proteção dos planetas. Afinal, eles não estavam ali para governar, mas sim para atuar como deuses. E foi o Zalama que começou com isso tudo. O papel dos habitantes de Namek é um papel religioso, não é um papel militar. Mas se o Saitama ainda tá vivo, onde que ele tá, Pedro? Possivelmente ele ainda tá escondido como uma forma de proteger a super esfera do dragão. Afinal, se ele morrer, as esferas do dragão também morrem. E talvez a morte dele acabe causando a morte de toda a espécie dos Namekianos. Galera, de qualquer forma, é no mínimo muito interessante a gente perceber que no universo 7 existe um tipo de religião que rege todo o universo, mesmo que as pessoas desconheçam ela. E são os Namekianos responsáveis por passar essa religião pra frente. Mas e vocês? Vocês acham que o Zalama tá por aí? Vocês sentem um cheiro na presença dele? Vocês acham que existem outros Namekianos atuando como deuses de algum planeta? Comenta aqui embaixo. Lógico, vai ser onde? Vai ter que ser aqui embaixo. Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Safando, sempre crescendo, né? Eu tenho certeza que em todos os locais da sociedade brasileira, alguém que gosta de Dragon Ball já passou por aqui. Pô, obrigado de coração, galera. É uma honra. Tamo junto sempre, até a próxima. Fui!